Olá a todos, então vamos gravar aí como prometido a resolução da pré-prova de vocês. Então essa questão de número 1, ela traz uma função, 1 meio de x mais 4. E ela pede para você calcular primeiro a raiz dessa função, segundo, se essa função é crescente ou decrescente, e terceiro, ela pede para construir o gráfico desta função. Então, no primeiro momento, para calcular o zero ou a raiz da função, eu tenho que pegar essa função e igualar ela a zero. Esse 4 vai para o outro membro subtraindo, então 1 meio de x é igual a menos 4. Como nós temos aqui 1 meio de x, esse 1 meio vai para o outro lado dividindo. Ou seja, x é igual a menos 4 dividido por 1 meio. Ou simplesmente, como é 1 meio, o 1 está aqui multiplicando x e o 2 está dividindo x, eu posso simplesmente passar este 2 multiplicando 4. Que dividir por 1 meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Menos 4 vezes 2, menos 8. Ou seja, a raiz dessa função aqui é x igual a menos 8. O valor de x que faz com que essa função dê zero é menos 8. A letra B, na função de primeiro grau, para saber se ela é crescente ou decrescente, basta olhar para o valor de A. Se o valor de A é maior que zero, crescente. O que é aqui bem claro, né? 1 meio é maior que zero. Logo, esta função é crescente. E a letra C, construa o gráfico dessa função. Então, primeiro, para construir o gráfico, nós sabemos que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. E o que eu preciso para traçar uma reta? Eu preciso de 2 pontos. Então, o que eu faço? Eu faço uma tabelinha, escolho 2 valores de x e obtenho 2 valores de y. Com isso, eu vou obter 2 pontos. Então, vamos escolher aqui x igual a 0. Se o x for 0, 1 meio vezes 0 dá 0. 0 mais 4, 4. Agora eu vou escolher para o x 2. 1 meio vezes 2 dá 1. 1 mais 2, 1 mais 4, aliás, 5. Ou seja, agora eu tenho 2 pontos que fazem parte desta função. E assim eu consigo traçar o meu gráfico. Quais são os 2 pontos que eu tenho? O ponto 0 e 4 e o ponto 2 e 5. Então, agora eu construo o plano cartesiano. E agora, nesse plano cartesiano, eu vou marcar o ponto 0 e 4. Então, 0 no x, 4 no y. O ponto vai ficar bem aqui em cima. E agora 2 no x e 5 no y. Então, 2 no x e 5 no y. 5 vai estar acima do 4, né? Vamos pegar aqui a nossa régua, então. E vamos traçar aqui essa nossa função. Ou melhor, vamos fazer o gráfico dela. Logo, aqui está o gráfico dessa função. Lembrando que essa reta ela é infinita, então o ideal é colocar aqui na pontinha dela uma setinha e aqui também uma seta, para dizer que essa função ela é infinita, ela continua, certo? Vou pausar aqui para colar a outra questão. Continuando então,
Aqui na questão 2, você tem 2 pontos e a questão pede para você determinar qual é a função que contém esses 2 pontos. Então, o primeiro passo é você calcular o valor de A dessa função. Como que se calcula o valor de A dessa função? Usando a ideia de taxa de variação. Ou seja, aqui eu chamo um deles de x1, o outro é y1, aqui x2, y2. E então, conforme a fórmula da taxa de variação, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Isso vai te dar a taxa de variação, o valor de A da função. 7 menos 3, 4. 5 menos 2, 3. Logo, o valor de A dessa nossa função é 4 terços, certo? Ou seja, isso significa que a nossa função f de x, ela é da forma f de x igual a 4 terços de x mais b. Agora falta eu calcular o valor de b. Como esses 2 pontos, tanto um quanto o outro, fazem parte dessa função, então eu escolho um deles e substituo na função. Ou seja, vou escolher aqui o ponto A. Então, quando eu atribuo na função o 2 no lugar do x, eu obtenho como y o 3. Ou seja, quando eu faço 4 terços vezes 2, somo o valor de b, dá o meu y, que é 3. 4 vezes 2, 8. 8 terços mais b é igual a 3. Ou seja, o b é igual a 3 menos 8 terços. Então, o nosso b é igual a 3 vezes 3, 9. 9 menos 8, 1. 1 terço. Isto significa dizer que a nossa função, então, ela é da forma f de x igual a 4 terços de x mais 1 terço. Essa, então, é a nossa função que contém esses 2 pontos. De fato, se eu colocar 5 no lugar do x, ou seja, se eu calcular f de 5, eu teria 4 vezes 5 sobre 3, mais 1 terço. 4 vezes 5, 20. 20 terços mais 1 terço dá 21 terços. 21 terços é igual a 7. 21 dividido por 3, 7. Ou seja, quando x é 5, y dá 7. Enfim, isso daqui é só uma parte que eu fiz extra, né? O que vocês teriam que encontrar seria esta função aqui, certo? Vou fazer agora, já aqui do lado, a questão 3. Seja a função f de x igual a k ao quadrado mais 36, x ao quadrado, mais k mais 6x mais 6. Determine os valores de k para que f de x seja uma função do segundo grau. Para ser uma função do segundo grau, é necessário que a função tenha um x ao quadrado aparecendo. Logo, para esse x ao quadrado aparecer, o nosso k ao quadrado mais 36 precisa ser diferente de zero.
Resolvendo isso daqui, eu teria k ao quadrado tem que ser diferente de menos 36. Ou seja, k ao quadrado teria que ser diferente de raiz quadrada de menos 36. Mas raiz quadrada de negativo não existe. O que isso significa? Significa que k ao quadrado mais 36 nunca mesmo dá zero. Porque não existe um número que eu substitua no k e faça com que essa equação dê zero. Portanto, para esta função ser de segundo grau, o nosso k tem que ser um número real. Ou seja, tem que ser um número que pertence aos reais, certo? Sendo um número real, automaticamente a nossa função é definida. Agora, se ao invés de k ao quadrado mais 36, eu tivesse k ao quadrado menos 36, aí já teria uma exceção a mais aqui. Então, o nosso k ao quadrado menos 36 teria que ser diferente de zero. Logo, o k ao quadrado teria que ser diferente de 36. Então, o nosso k teria que ser diferente de mais ou menos raiz quadrada de 36. Ou seja, o k teria que ser diferente de mais ou menos 6. Logo, se aqui ao invés de mais 36 tivesse um menos, para que essa função fosse de segundo grau, o nosso k teria que pertencer aos reais. E aí a gente escreve assim, ó, os reais menos, porque eu estou tirando dos reais o menos 6 e o 6 positivo. Ou, se eu quisesse escrever em notação de conjunto, k, que pertence aos reais, tal que k diferente de menos 6 e k diferente de 6. Isso daqui escrevendo na notação de conjunto, certo? Ou ainda, bom, de outra forma não seria interessante escrever, né? Então, assim, o que eu conseguiria fazer seria escrever dessa forma, tá? Se eu fosse escrever em notação de intervalo, ficaria bem estranho. Ele ficaria assim, ó, de menos infinito até 6, não inclui o 6, negativo, né? Unido com menos 6, que não inclui, até o 6 positivo, que não inclui também, unido com o 6, que não inclui, até o mais infinito. Então, olha só, eu posso escrever dessa forma a resposta, ou desta forma, ou desta forma que eu acho mais interessante, certo? Mas, isto se aqui fosse menos. Como aqui é mais, então o k pode ser qualquer número real. Beleza? Agora aqui, nossa questão 4. As raízes da função f de x igual a 2x ao quadrado mais bx mais c são 3 e menos 4. Determine os valores de b e c. Nós temos, da ideia de soma e produto, que a soma das raízes dá igual a menos o valor de b sobre a. Soma e produto. Nosso a é 2. E que o produto das raízes é igual ao valor de c dividido por a. Como nós temos aqui quais são os valores das raízes, que são 3 e menos 4, então percebam que 3 vezes menos 4, que dá menos 12, tem que ser igual ao c dividido por 2. Se o c está dividindo, ele vem multiplicando.
Ou seja, o C é igual a 2 vezes menos 12, que dá menos 24. Então, o valor de C aqui dessa função é menos 24. E o valor de B? 3 mais menos 4 dá menos 1. Então, menos 1 tem que ser igual a menos B dividido por 2. O 2 está dividindo, vem multiplicando. Menos 2, então, 2 vezes 1, 2, tem que ser igual a menos B. Ou seja, B tem que ser igual a 2. Logo, nessa função aqui, o valor de B é 2 e de C é menos 24. Beleza? Só vou pausar aqui para apagar. Já continuamos. Questão 5. Seja a função f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. Determine os zeros da função e o vértice da parábola. Os zeros da função. Primeiro, para determinar os zeros da função, igual a função a zero. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Separa quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é 1, B menos 7, C 10. Agora, delta igual a menos AB ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta é igual a 7 ao quadrado, 49, 4 vezes 10, 40. Logo, o delta é igual a 9. Jogando na fórmula de Bhaskara, menos B, menos menos 7 dá mais 7, mais e menos raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, o x é igual a menos 7, mais e menos 3, dividido, menos 7 não, mais 7, desculpa, dividido por 2. Abrindo aqui nas duas soluções, x1, 7 mais 3 dividido por 2, que dá igual a 5. x2, 7 menos 3 dividido por 2, que dá igual a 2. Ou seja, a solução, as raízes dessa função são 5 e 2. Se você conseguir resolver por soma e produto, tranquilo, aqui daria para resolver facilmente, né? Duas raízes que somadas dão 7, que é menos o valor de B, e multiplicadas dão 10. 5 e 2, né? 5 mais 2, 7. 5 vezes 2, 10. E aí ele faz mais uma pergunta. Qual o vértice dessa parábola? Para calcular o vértice, então, x do vértice menos o valor de B dividido por 2A. Então, menos com menos mais 7/2 é o x do vértice. E o y do vértice é delta menos delta dividido por 4 vezes A. Ou seja, o y do vértice é menos 9 quartos. Certo? Agora, observem aqui que eu vou abrir o GeoGebra. Vou colocar essa função. F de x igual a x elevado ao quadrado menos 7x mais 10. Dou um Enter. Observem, essa daqui é a parábola, essa daqui é o gráfico dessa função. Se eu olhar essa função graficamente, vou pegar aqui um ponto. Ó. Olha só os pontos de interseção do gráfico com o eixo x. 2 e 5. E olha outra questão aqui, o vértice da
parábola, certo? Ou seja, o ponto mínimo aqui dela. Que, claro, o GeoGebra ele não dá o resultado em fração, ele dá o resultado em decimal. Mas se eu pegar aqui e marcar os valores que eu encontrei como raiz, como x e y do vértice foram 7/2 e menos 9/4. Então, vamos aqui, 7/2, ó, vou digitar aqui, 7/2 e menos 9/4. Olha só aqui, justamente o vértice da minha parábola. Então, isso daqui é uma forma, quando eu estou resolvendo exercícios, de conferir se realmente o que eu fiz está certo. Além, claro, do Photomatch, né? Beleza? Fizemos, então, as duas coisas que pedíamos nessa questão 5. Vou pausar aqui para limpar a tela e pegar as últimas questões. Então, vamos lá. Questão de número 6. É uma questão exponencial. Então, ela pede para você resolver essa equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, o primeiro passo é sempre igualar as bases. Aqui a base é 1/3. Para jogar esse 3 para cima, eu tenho que fazer o quê? Tornar o expoente desse 3 negativo. Então, aqui ele está 1/3 elevado a 1. Então, eu escrevo ele como 3 elevado a menos 1. Igualei as bases, só falta igualar os expoentes. 5x menos 4 igual a menos 1. 5x igual a menos 1 mais 4. X igual a menos 1 mais 4, 3. O 5 passa dividindo. X igual a 3/5, certo? Se aqui tivesse um 2, um 3, um 4, a ideia é a mesma. Sempre você vai primeiro igualar as bases e depois, então, resolver a tua equação exponencial, certo? Agora a questão 7. Considerando log de 3 igual a 0,477, log de 6 igual a 0,778, calcule o logaritmo decimal de 18. Ou seja, eu tenho que calcular log na base 10 de 18, tendo única e exclusivamente como informação o log de 3 e o log de 6. Mas eu sei que log de 3 e log de 6 podem ser úteis porque eu sei que 18 é o mesmo que 3 vezes 6. E eu sei que tem uma propriedade de logaritmo que me diz o seguinte, que se eu tenho um produto aqui, eu posso abrir isso como uma soma. Log de 3 mais log de 6. Logo, logaritmo de 18 é igual, log de 3, 0,477. Log de 6, 0,778. Realizo a soma aqui dos dois. 0,477 mais 0,778. Resultado 1,255. Esse é o resultado do logaritmo de 18 na base 10. Letra A. Letra B pede para calcular o logaritmo decimal de 2. E aí, como assim 2? E aqui já tem 3 e 6 que são maiores? Bom, mas se a informação aqui é 6 e 3, é porque de alguma forma eu tenho que tentar escrever esse 2 como uma operação entre o 6 e o 3.
E essa operação é a operação de divisão. Eu sei que log de 2 é o mesmo que log de 6 dividido por 3. Porque 6 dividido por 3 é 2. Quando eu tenho uma divisão, eu posso abrir esse log em uma diferença. Ou seja, eu posso abrir isso como log de 6 menos log de 3. Log de 6, 0,778. Log de 3, 0,477. Fazendo a subtração, nós vamos ter aqui 1, 0, 3, 0. 0,301. Então, log de 2 é aproximadamente, porque esses valores aqui também não são exatos, 0,301. Beleza? Vamos apagar aqui. Vou fazer já 8. Questão 8, então. Determine a função inversa dessa função aqui. Por que tem isso? X diferente de 3? Porque se ele for 3, zero denominador e a função acaba não sendo definida. Então, para você escrever a função inversa, 2x menos 6, o primeiro passo é sempre trocar tudo que é y vira x, tudo que é x vira y. Então, essa nossa função vai ser reescrita como x igual a y mais 3 dividido por 2y menos 6. E agora eu faço o quê? Vou isolar o y, certo? Eu preciso isolar o y, eu não posso mais ter y aparecendo. Como que eu faço isso? Primeiro passo, esse denominador vem para cá multiplicando. 2y menos 6 vezes x igual a y mais 3. Agora distribui. 2y vezes x, 2yx. X vezes menos 6, menos 6x. Igual a y mais 3. Agora, esse cara aqui que só tem x, eu passo para o segundo membro. Então, 2yx é igual a 3 mais 6x. E esse aqui que é y, eu passo junto com outro y. Mas para que isso, professor? Porque você quer colocar em evidência o y para deixar ele isolado. Lembra, quando você faz a troca, você agora vai partir dessa igualdade e você vai isolar o y. Como aqui nos dois tem y, coloca ele em evidência. Aqui vai sobrar 2x menos 1, igual a 3 mais 6x. Então, y é igual a 3 mais 6x dividido por 2x menos 1. Está multiplicando, passou dividindo. Essa daqui é a função inversa, com um detalhe, uma restrição, não pode esquecer dessa restrição, que esse x aqui não pode ser 1/2. Porque se ele for 1/2, o denominador dá 0. Beleza? Vamos então fazer a nossa última questão, não menos importante, mas vamos fazê-la. Determine f composta g e g composta f das funções abaixo. Por fim, determine seu domínio. Primeiro passo. Vou começar aqui com a letra A. Vou fazer f composta g de x. O que é f composta g? É você colocar no lugar do x da f, você colocará g. Ou seja, aqui eu vou ficar com raiz quadrada de x ao quadrado mais 2
Por quê? Porque aqui no lugar do x agora vai AG, que é x ao quadrado mais 2, mais 1. Logo, f composta G é igual 2 mais 1, 3. Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. Como aqui nós temos só uma raiz, determine o domínio. E a raiz é quadrada, então não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, o domínio dessa função, x ao quadrado mais 3, tem que ser maior ou igual, porque existe raiz de zero, de zero. Ou seja, x ao quadrado tem que ser maior ou igual que menos 3. Certo? Aliás, desculpem, x ao quadrado mais 3 tem que ser maior que zero. Para conseguir resolver essa inequação, como é uma inequação de segundo grau, eu tenho que fazer o quê? Deixa eu tirar um aqui, né? Duas vezes a mesma coisa. Eu tenho que igualar essa equação a zero, ou seja, x ao quadrado mais 3 igual a zero. Para depois poder analisar o sinal dela. Então, x ao quadrado é igual a menos 3. X é igual a raiz quadrada, mais e menos raiz quadrada de menos 3. Pergunta, existe raiz de número negativo? Não, não existe. O que isso significa? Significa que essa equação aqui, x ao quadrado mais 3 igual a zero, não tem raízes. E o que isso significa? Bom, aqui o valor de A dela é maior que zero. Então, ela tem concavidade para cima. Se ela não tem raiz, significa que essa função está sempre acima do eixo x. Ou seja, ela é sempre maior que zero, indiferente do valor de x que você colocar. Portanto, o domínio dessa função aqui em específico, f composta g, são os números reais, ou seja, qualquer número real, porque esse daqui vai dar sempre positivo. Precisaria ter feito a análise da função? Não. Por que não, professor? X ao quadrado, qualquer número elevado ao quadrado dá sempre positivo. E aqui você está somando 3, que também é positivo. Ou seja, o resultado disso sempre daria positivo. Então, o domínio são os números reais. Agora, se eu for calcular a função g composta f de x. Então, aqui eu teria o quê? Que dentro desta função eu substituiria essa. Ou seja, x ao quadrado, eu ficaria aqui com raiz de x mais 1 elevado ao quadrado. Mais 2. Então, ó, no lugar do x eu coloquei o raiz de x mais 1. E no lugar do 2, continua o 2. Raiz quadrada elevada ao quadrado vai dar x mais 1 mais 2. X mais 1 mais 2, x mais 3. Certo? Aqui nós só teríamos que tomar cuidado com uma situação, porque essa simplificação aqui até ela é válida se esse x for positivo. Agora, se esse x for negativo, ela não é válida essa simplificação. Por que ela não é válida? Porque aí eu teria tipo, digamos que o x fosse menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Raiz de menos 2 não existe. Se não existe a raiz, como que isso daqui resultaria em menos 2 mais 3? Não faz sentido, entende?
Então, na hora que você for determinar o domínio da f, você tem que ficar esperto nisso. Essa raiz aqui, ó, não pode ser negativa. Então, para o domínio dela, de g composta f, nós teríamos que ter todos os números de menos 1 a mais infinito. Porque menos 1 mais 1 dá 0, que daí está ok. E maiores que ele, todos estão ok. Agora, se for menor, já não é definido, certo? Então, tem que tomar cuidado com isto. Vamos agora fazer o último item da 9. Para terminar a correção disso daqui. Então, aqui nós temos G composta. Vamos fazer F composta G primeiro. Né? F composta G de X. Letra B. A F é 1 sobre x mais 3. O que é que eu vou colocar dentro dela? 3x ao quadrado menos 9. Ou seja, no lugar do x, eu vou ficar com 1 sobre 3x ao quadrado menos 9 mais 3. Isso daqui é o x, isso daqui é o mais 3. Então, f composta g de x é igual a 1 sobre 3x ao quadrado menos 6. Porque menos 6, menos 9 mais 3, menos 6. Agora, para determinar o domínio, lembra que esse denominador não pode ser 0. Então, eu posso pegar ele sim, claro. Posso pegar ele igualar a 0 e resolver, por Bhaskara, ou como eu quiser. Ou eu posso fazer isso daqui, ó. 1 sobre 3, coloco 3 em evidência. E aqui eu fico com x ao quadrado menos 2. Aí vem a pergunta. Isso daqui não pode dar zero, ou seja, x ao quadrado menos 2 tem que ser diferente de zero. X ao quadrado tem que ser diferente de 2. X tem que ser diferente de mais ou menos raiz quadrada de 2. Então, o domínio dessa função, x que pertence aos reais menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Por quê? Porque se eu colocar um desses aqui, o resultado dá 2 e, como consequência, o denominador dá 0, que não pode acontecer. E agora o contrário, G composta F. Teríamos o seguinte, 3x ao quadrado, então 3 vezes 1 sobre x mais 3 elevado ao quadrado menos 9. Então, aqui nós ficaríamos com 3 vezes 1 sobre x menos mais 3, desculpem, elevado a 2 menos 9. Observem o seguinte, qual que é o domínio dessa função? De G composta F. Pode-se pensar que, como tem uma divisão aqui, bom, como nós temos uma divisão aqui, e essa soma que está sendo elevada ao quadrado, eu tenho que pensar qual é o único número que o x não pode assumir. Qual é o único número que o x não pode assumir que faz com que esse denominador dê zero. Nesse caso aqui é menos 3. Certo? Então, o domínio são os reais menos o menos 3. Ok? E aí, fechamos a correção aí, a resolução dessa pré-prova. Beleza? Valeu aí para vocês e bons estudos.